Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que Jesus fez nos 3 dias entre a sua morte e a sua ressurreição? Onde Jesus esteve nos 3 dias? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Aqui quem fala é o evangelista Danilo Zang e, como sempre, nós aqui estamos trazendo uma mensagem de reflexão, uma mensagem de edificação e também curiosidades à luz da Bíblia Sagrada. E hoje nós estaremos trabalhando em cima de uma indagação, em cima de uma pergunta. Preste atenção na pergunta: o que Jesus fez nos 3 dias entre sua morte e ressurreição? É um fato curioso, não é? Então nós veremos no nosso comentário de hoje, à luz da Bíblia, o que Jesus fez nos 3 dias entre a sua morte e a sua ressurreição. Mas antes, eu quero convidar você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, também ative o sininho das notificações para que você possa ser notificado quando nossos vídeos forem lançados. E nós lançamos 2 vídeos por semana, então não esqueça de, após inscrever-se, ativar o sininho e também compartilhe os nossos vídeos. Compartilhe os nossos vídeos com familiares, com amigos, com o maior número de pessoas, para que mais pessoas possam tomar conhecimento destas mensagens da Palavra de Deus. E também não esqueça o seu like, o seu gostei, o seu joinha, é muito importante para nós. E já pode aproveitar esse momento em que estamos falando, já vai ali no cantinho da sua tela, já aciona o seu like. E vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Está consumado. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles relataram que Jesus foi crucificado e permaneceu por aproximadamente quase 6 horas antes de vir a morrer, antes de falecer. Quase 6 horas padecendo na cruz. No momento final, ele proferiu as palavras imortais: está consumado. Observe só o texto bíblico no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Seu corpo permaneceu na cruz por um curto período de tempo, antes de ser retirado e preparado para o sepultamento por José de Arimateia, com a ajuda de Nicodemos, que era um de seus seguidores. 3 dias depois, seu corpo e seu espírito foram reunidos novamente e ele ressuscitou dos mortos. Após a sua ressurreição, ele se revelou aos seus discípulos, começando por Maria Madalena. Em seguida, ele ascendeu ao céu, ele retornou para o céu, ele voltou para o lugar de onde ele havia vindo. No entanto, muitos se perguntaram e se perguntam e vão se perguntar o que aconteceu nos 3 dias entre a sua morte e a sua ressurreição. Onde Jesus foi? O que ele fez? Se nós observarmos a Bíblia, em particular os evangelhos sinópticos, não oferecem um relato abrangente das atividades de Jesus durante estes 3 dias. Também conhecidos, esses 3 dias, como a descida ao inferno. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles focam principalmente nos eventos que levaram à crucificação de Jesus e em sua ressurreição. O período entre sua morte e a sua ressurreição está mais enraizado em interpretações teológicas e em tradições do que em narrativas bíblicas explícitas. No entanto, podemos entender esse período muito importante. Uma das revelações mais claras sobre o paradeiro de Jesus nos 3 dias de sua morte pode ser deduzida de sua conversa na cruz. De acordo com a Bíblia, Jesus ele foi crucificado ao lado de 2 malfeitores, ao lado de 2 criminosos, um à sua direita, outro à sua esquerda. E nós sabemos, à luz da Bíblia, que um daqueles criminosos pediu a Jesus
que se lembrasse dele quando entrasse no seu reino. Observe o texto registrado no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 23, versículo 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Observe a resposta de Jesus. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Isso implica que após a sua morte, Jesus foi para o paraíso ou para o céu. Isso faz sentido porque, em sua partida, Jesus declarou o compromisso de seu espírito nas mãos de Deus, que, como sabemos, não poderia estar em outro lugar, senão em um lugar de bem-aventurança, em um lugar de amor eterno, que é o céu. No entanto, há outro relato interessante sobre o paradeiro de Jesus. Observe o relato em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 a 20. Observe só o que está escrito. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes. Esse trecho pode ser interpretado de duas maneiras. Primeiro, pode significar que Jesus, em algum momento entre sua morte e ressurreição, foi ao inferno ou Hades e fez uma proclamação de algum tipo aos espíritos que estavam aprisionados lá. Nesta perspectiva, esses espíritos aos quais Jesus se dirigiu poderiam ser tanto espíritos demoníacos como espíritos humanos. Eles também poderiam ser anjos errantes. É provável que os espíritos mencionados no trecho sejam até mesmo anjos caídos. Aqueles anjos que foram aprisionados por violarem a lei de Deus junto com Lúcifer, que os enganou e os voltou contra o seu Deus. A referência ao dilúvio indica que esta violação ocorreu antes do tempo de Noé. Embora o trecho não nos diga exatamente o que Jesus disse aos espíritos prisioneiros, parece improvável que tenha sido uma mensagem de redenção, já que os anjos não podem ser salvos. Como registrado lá em Hebreus capítulo 2, versículo 16, observe o que está escrito: Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. É mais provável que Jesus tenha proclamado e declarado sua vitória sobre Satanás e seus seguidores. Portanto, sobre essa perspectiva, Jesus foi ao inferno para anunciar seu triunfo e declarar sua vitória sobre a morte e sobre Satanás. Outro trecho bíblico que nos fala sobre o paradeiro e atividades de Jesus nos 3 dias entre sua morte e a sua ressurreição, nós encontramos lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 8 a 10, que nos diz, preste atenção: Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Como Paulo escreveu, fazendo referência ao Salmo 68, 18. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens, e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Isso é interpretado como significando que depois de garantir a salvação na cruz, Jesus reuniu todos os redimidos que estavam no paraíso e os levou para sua morada permanente no céu. Essas pessoas incluíam, preste atenção, Abraão, Davi, Josué, Daniel, Lázaro,
o ladrão da cruz e todos os outros que haviam sido justificados pela fé anteriormente. E o que Jesus fez com eles? Os levou do Hades, que é o lugar de habitação dos mortos, para a sua nova morada espiritual. Outra maneira de interpretar Efésios 4, preste atenção, é que nos 3 dias entre a morte e a ressurreição, Jesus derrotou e aprisionou nossos inimigos espirituais, ou seja, o diabo, a morte e a maldição do pecado. Em seguida, ele subiu ao alto, ou seja, ele retornou ao céu, vitorioso como Deus. Essa perspectiva também encontra apoio em Mateus 12, versículo 40, que nos diz: Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no seio da terra. Por fim, é importante observar que os detalhes do que exatamente aconteceu durante esses 3 dias não são explicitamente delineados nas Escrituras. E várias tradições cristãs têm perspectivas diferentes sobre o assunto. No entanto, temos as próprias palavras de Jesus sobre o assunto. Preste atenção, ele disse: Hoje estarás comigo no paraíso. Isso nos dá confiança para afirmar que ele foi para o paraíso após proclamar sua vitória sobre a morte e completar a sua obra de redenção. Se você gostou deste vídeo, compartilhe o mesmo com o maior número de pessoas possível para que mais pessoas, assim como nós, possam ter este conhecimento à luz da Bíblia Sagrada. Também, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, porque isto vai gerar um engajamento para o nosso canal. O nosso canal ele vai crescer e automaticamente crescendo, ele vai atingir um número maior de pessoas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.